Sejam bem-vindos a mais um Não Contam na Igreja. Tem. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é o prazer. Com Jesus estou dizendo: essa igreja ama você. Oi, gente, eu sou a Ali Romero e é bom te ver por aqui no Time de Deus, onde podemos cantar para Jesus. Eu sou a Nemaida e eu quero dizer: visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Eu sou o Estevão e abraços em Cristo. Porque assim, a gente não quer ter muita intimidade. Abraços em Cristo, beijos em Cristo. Beijos em Cristo. Te amo em Cristo. Fala, galera, aqui é o Adriel. E honrando o tema sobre visitantes, estou visitando o Não Conta na Igreja. Aê! Visitante, seja bem-vindo. Tá bom já. A presença é um prazer. E, gente, o tema seja... Não, você primeiro vai apresentar um visitante. Ah, é Tem que verdade. apresentar os visitantes. Ah, é verdade. Olha aqui. Quem nunca foi numa igreja visitar, aí na hora dos visitantes, o pastor fala assim, levanta aí quem tá visitando. Quem fingiu que não tava visitando. Todo mundo já fez isso. Nossa, eu várias vezes. Porque eu odiava ter que me apresentar, levantar, né? Gente, imagina com o meu nome. Você vai numa igreja e você só nota o seu nome, tá? Não, mas, ô Nemaida, eu sinto a sua dor. Que nem fazer pedido em restaurante ou estabelecimento que pede o nome. Eu sempre dou um nome genérico fácil, tipo José. Idem. Porque nunca vão acertar Adriel. Exato, eu também faço isso. Cantar. Levanta e Começa a cantar. Oh, Sarabassu, Piarabacébia. Qual é, cara? Oh, Dandarabandosúbia. Faço não, cara. Qual é, cara? Qual é, cara? Oh, Sarabassu, Piarabacébia. Cara, Peraí, Sarabassu. não, cara. Mistério. Peraí, tá bom. Mistério. Oh, Sarabassu, Piarabacébia. Mistério do Súbia. visitante, cara. Qual é, cara? Para com isso. Oh, Sarabassu, Para, amém, amém. Senta pra tua providência, Sarabassuda. Não faz isso. Ai. Amém, irmão. Amém. Amém nada. Amém. Amém, Jesus. Amém. Sarabassuda. Amém. Amém. Isso, amém, irmão. Ui. Amém. Oh, Amém. Dá amém. Amém. Lembra da nossa igreja quando era menor? A gente, quem tá visitando aqui? Aí levantava os visitantes, aí o pastor perguntava, fala o seu nome, de onde você é. Ele ficava tentando ouvir lá do palco, né? O nome da pessoa. Então eu ficava, Isso é clássico. tentando, né, ouvir Nemaida. Remaida? Na miúda. Adriel. Gabriel? Mas assim, hoje eu entendo, porque aqui eles não conseguem meu nome, não conseguem. Nem o meu. Nem eu falando devagar, não sai. Então, qualquer coisa. O meu trabalho eu sou Estivo, que mais? Estávio. Estevon. Muda de nome. É um nome American name. Entendeu? É? Então, isso aí. Oh, my name is An Steve. American name. Yeah, Steve. Agora, gente, por que Adriel está aqui entre nós hoje? Porque falando um programa de visitantes, por que temos um visitante? Adriel, quem é você? Quem é você na hora de apresentar os visitantes da igreja? É o cara que faz o fundo do teclado, né? Na verdade verdadeira, eu não faço o fundo do teclado. Eu aperto o botão demonstração no teclado e aí vai sozinha a música. Aí vai.
Porque na nossa igreja a gente tem a tradição de aplaudir os visitantes. É verdade. Tá com as mãos livres para bater as palminhas. Que lindo! Então, honrando a presença do Adriel e sua igreja matriz, vamos colocar isso na edição. Gente, hoje nós temos o visitante Adriel conosco. Mas quem é você, Adriel? Bom, meu nome, como eu já falei, eu sou o Adriel. Eu sou da Caravana de São Paulo. Gente, Adriel é meu irmão, então ao longo do programa eu vou ficar falando repetidamente Dedé, porque eu não chamo ele de Adriel, eu chamo ele de Dedé. É verdade, é verdade. Aline tem essas manias. O convidado vem, ela quer chamar pelo apelido. Ela não desapega. Eu não consigo levar a sério. Consegue ser profissional. Não, exato, nada Não de profissional aqui. Não consigo. Mas já que é apelido, eu vou chamar de Botemon. Isso. Pô, justo. Mas, gente, então, o Dedé é meu irmão desde que ele nasceu, no caso, porque eu sou a mais velha. Consequentemente, cunhado do Estevão. Consequentemente, cunhado do Estevão. E, olha só, ele nasceu no mesmo dia que eu, sendo que eu sou 8 anos mais velha. Ambos nascemos dia 24 de dezembro. Somos um presente para o mundo. É o que, Lili? Você é um presente para onde? Para o mundo? Somos um presente para o mundo. Joy to the world. Assim, todos nós aqui nessa conversa somos nascidos no final do ano, né? Então, de novembro para dezembro, verdade. todos nós aqui. É verdade. E se você voltar 9 meses, dá mais ou menos a época do carnaval. Deixa assim, deixa no ar. Ah, minha gente querida, pois é, a gente ficou aí muito tempo, não sei dizer. Você sabe dizer, né, Mayra? Quanto Não. tempo a gente ficou? Nossa. Meses. Muito Meses, anos, eras, séculos dos séculos, a gente ficou sem gravar. Por quê? Porque a gente tá o quê? Vivendo vida de imigrante, gente. Então, a vida de imigrante, o American Dream, ele te faz trabalhar 24/7, entendeu? Então, assim, o que aconteceu? Uns meses atrás, as coisas no trabalho do Estevão foram ficando cada vez mais puxadas e aí a gente diminuiu a frequência, né, para ter um podcast, um programa a cada 15 dias. Mas aí o Estevão começou a trabalhar todos os finais de semana. Então, não tinha tempo para editar e não tinha tempo para gravar, não tinha ânimo, vontade de viver ou de cantar uma bela canção. Então, com isso, ficou difícil. Então, ficou muito puxado, né, pra gente conseguir gravar, pra conseguir editar, por isso que a gente ficou esse hiato. Pensa que o Não Conto na Igreja é tipo uma série americana, que eles têm o hiato, né, que do nada os episódios param, a gente espera meses. Falando em hiato, o que é um hiato, Adriel, nosso professor de português? Ah, gente, Adriel é professor Pascoal, tá, se alguém precisar. No caso, ele é professor Pasquale. Não, É isso aí. Ah, é Pasquale, não é Pascoal. É isso mesmo. Ô, professor Pascoal. Mas a Aline tá falando de hiato, né? Não da questão de vogais. Mas eu acho que a gente poderia pensar... Vamos pensar melhor. Vamos dizer que foi um hiato. Vamos pensar que foi a primeira temporada, acabou. E essa é a segunda temporada, né? Acabou a primeira temporada, vocês estão descobrindo agora. Começou a segunda. A gente não avisou, acabou assim de repente. Acaba do nada. Mas acabou. E aí estamos de volta, a gente renovou. Pois é, gente, renovamos o contrato. É a volta, é o primeiro episódio da segunda temporada, pra gente rir, pra gente divertir. É só no amor. A gente sabe que a gente vai ter outros assuntos ainda pela frente, coisas mais sérias. A questão da nossa série sobre abuso sexual infantil também não vamos parar, e entre outras coisas. A gente sabe também que são momentos difíceis que a gente está passando, principalmente aí no Brasil, com toda a pandemia e toda a situação terrível que a gente está vivendo agora. E a gente ainda vai voltar com assuntos mais sérios, mas vamos voltar leve. Agora vai, Jesus, take the wheel, que agora vai. Ô, Nemaida, na sua igreja, como que é o momento dos visitantes?
Então, gente, minha igreja não é uma igreja muito grande. Então é muito fácil identificar os visitantes, né? É óbvio que cada pastor acaba conduzindo de uma maneira. Mas de uns tempos para cá, geralmente, quando a gente percebe que tem um visitante, o pastor fala, eu estou vendo um irmão ali, obrigado pela visita. E alguém cumprimenta depois do culto, mas não tem um momento tão constrangedor assim, não. Não chega a falar, de onde você é? Ah, não tem muito isso, não. Eu já passei muito isso, né? Em igreja que a gente vai visitar, aí tem que levantar, aí a pessoa fica te perguntando do púlpito, mas você é da onde? Aí tem que falar se você for de alguma igreja, de que igreja você é, de que cidade você vem. Quem trouxe, né? Quem te trouxe? Quem trouxe, Às vezes tem uma conversinha no final. É tipo o programa de auditório, né? Da caravana. Eu já fui em programa de auditório, então eu posso dizer que tá ali, ó. O que você foi? Você foi no Ratinho? Ai, gente, vou ter que expor minha vida numa era da internet. Eu não mereço passar por isso, mas enfim. Quando eu era criança, eu fui no Xuxa Park. Isso foi legal, tá? E quando eu era adolescente, na minha época de escola, sim, eu fui no programa da Xuxa, tá? E a Xuxa me abraçou. Ela tava tocando uma música do Latino, não sei se era uma música que toca o coração. Provavelmente essa música do Latino tinha várias palavras, né, que... Apropriadas. Bem apropriadas para crianças. E eu nem lembro que música era. Só sei que aí ela chegou por causa da plateia assim e puxou meus bracinhos pra tipo abraçar ela assim, sabe? Parecia na televisão. Dizem, eu não sei porque eu não vi esse programa, que quando ela ficou grávida da Sasha, que ela foi em vários programas, né? No Faustão passou tipo uma retrospectiva dela e que eu apareci. Nossa! Mas se dessa quiser ruim, vai ficar pior. Eu fui no programa da Angélica, o videogame. Vocês lembram do videogame? Sim, depois do video show. Depois do video show. E eu competi. Nemaida! Como? Cadê esse vídeo? Cadê no YouTube esse vídeo? Contra quem? Eu num time e a Thaísa no outro. A Thaísa no outro. Gente, tem que achar esse Foi negócio. maravilhoso. Foi na época da novela do Eric Marmo com a Carolina Dickman. Mulheres Apaixonadas. Isso, Mulheres Apaixonadas. Aí era a Carolina Dickman contra a Carol Castro. E aí, o que eu e Thaís tinha que fazer? Porque eu tô me expondo. Ai, meu Deus. A gente tinha que passar uma cantada no Eric Marmo. Maravilhoso! Você pode imaginar que nós duas fomos muito bem, porque cantada era uma coisa que eu super sabia fazer. Fazia parte do meu cotidiano. Claro. Total, super minha cara. Eu ganhei, mas não foi porque eu era muito boa, era porque eu tava fazendo pela Carolina Dickman. Como ela era mocinha, eu tava todo mundo torcendo por ela. Então quem escolhia era a plateia, né? Então a plateia, obviamente, me escolheu. E foi assim que eu participei de um programa de auditório de verdade. E você assistiu isso depois? Assisti, porque uma prima minha na época, obrigada, Ana Luísa, um beijo, tá? Fez uma fita cassete. Não, cadê essa fita cassete, gente? Pelo amor de Deus. Mas sumiu. É uma pena, né? Não, cara, vamos achar esse vídeo no YouTube. Não, mas isso não vai... Isso vai ao vivo? Vai, claro. É programa de passar vergonha. Gente, não tem nada a ver. A Thaísa, gente, ela participou do programa que nós fizemos sobre maternidade atípica, né? Ela contando a história dela com gêmeos e tal. Então, se você não ouviu, volte em algumas casas para ouvir. Meu, eu tô aqui no YouTube pesquisando aqui o vídeo, meu. Eu também! Não vai ter. Eu e a Aline, a gente foi muito bem trabalhado nessa escola do constrangimento, né? Nossa. A gente não se constrange mais com as coisas porque, né? Essa vacina a gente já tomou. E, ó, o meu pai, o que acontece? Geralmente ele não dá a bênção final no culto. Ele sempre chama um outro pastor, por quê? Porque nesse momento, ao invés dele, né, se comportar como um cristão belo, recatado e do lar e receber a bênção em paz, não, ele corre para o fundo da igreja para cumprimentar as pessoas. Eu lembro que um dia eu estava no fundo junto com o líder de jovens, né, a gente estava no fundo da igreja, chegou esse momento, a gente viu meu pai dando a corridinha dele, a gente ficou, né, a paisana. E aí, quando acabou o culto,
justamente um visitante foi o primeiro a caminhar para fora da igreja, e ele passou reto pelo meu pai, e o meu pai foi atrás dele até a calçada para cumprimentar ele. Ele foi correndo. Não, peraí. Vai me cumprimentar sim! O visitante, ele virou, eu nunca vi alguém arregalar tanto o olho. Aí o meu pai, Jesus te abençoe, boa semana. Aí eu e o líder dos jovens, a gente ria. Quando alguém perseguir ele, pra falar, Jesus te abençoe, boa semana. Gente, maravilhoso isso. Maravilhoso. Realmente, essa é uma ótima maneira de constranger o visitante. Aí sabe uma coisa também que no mundo pré-Covid, a nossa igreja, desde quando começou, sempre fez o culto da passagem do ano. Só que aí, o que aconteceu? Não, mas muitas igrejas fazem isso. É. A sua faz também, né, Maida? Culto da passagem do ano. Faz. Que aí tem que as pessoas vão lá dar testemunho do que aconteceu, as bênçãos, né? O que eles faziam antigamente? Como era uma igreja muito pequena e tal, eles faziam um culto, tipo, sei lá, umas 10 da noite. Acho que 10 para meia-noite parava para começar a orar, para virar meia-noite, né? O crente tem que entrar no ano orando, de joelho. Tá com o pé direito. E depois ceavam, né? Cada um levava um prato, o povo comia, tudo junto lá e tal. E aí o que acontece? Geralmente tem visitantes nesse culto. Tem muita gente que aproveita, né, o culto de final de ano para levar a família, tal, até para a família cear junta depois, não sei o quê. E aí o que meu pai fazia nesse culto? Dava oportunidade para o povo ir dar o testemunho. Mas assim, o problema é que não rolava uma triagem antes, entendeu? Porque eu acho que tem que ter uma triagem, tem que, sei lá, Nunca tem. É, a gente confia nas pessoas, e aí as pessoas, né? Aí, cara, eu sei que foi esse irmãozinho falar, e aí, gente, vocês me perdoem aqui, o Estevão vai ter que usar de um artifício da edição para não constranger vovôs. Mas esse irmãozinho foi falar... E detalhe, gente, ele era diácono na época, na nossa igreja, tal, fazia parte lá do grupo da diaconia, não sei o quê. E ele foi contar o testemunho dele lá no culto da virada, agradecer a Deus pelo ano maravilhoso. E aí ele chega e fala assim, irmãos, vocês não vão acreditar, mas Deus me deu de uma bênção. E aí esse pi que você ouviu é um palavrão mesmo, tá? Que o irmãozinho falou, tá, gente? E não foi uma vez só não, mas toda hora ele ficava repetindo para enfatizar o quanto a bênção era grande que ele havia recebido. É um diácono abençoado, diferenciado. Sim, freestyle, um diácono freestyle. Diácono. Mas a gente que já rodou com igreja, a gente tem umas coisas estranhas. E é difícil você segurar o carão, né? Porque tem coisas realmente difíceis. Uma que não foge, né? Mas assim, que eu nunca esqueço. Foi eu e Lucas falando numa igreja. E a gente estava falando sobre a igreja perseguida. E era um culto de jovens. Já era um culto assim meio diferentão. Era à noite, era assim, a mais tarde, né? Não era tipo 7 horas, já era 8h30, sei lá. Era um culto marcado quase que uma vigília, assim. Eles iam ficar até bem mais tarde. Era um culto maior também. Então a gente já tinha combinado que a gente não ia ficar até o final e tal. Chegamos lá. Tava aquele ambiente escuro, mas ainda não tava na moda essa coisa de church, não, tá? Que agora 50% das igrejas estão escuras. Então, eu e o Lucas, a gente foi falar sobre a igreja perseguida. Então, nós fomos contar testemunhos, falar coisas. E vocês imaginem, né? Eu espero que vocês imaginem que as histórias não são fáceis. São histórias muito complicadas, muito difíceis, muito sofrimento. E que geralmente as pessoas ficam muito tocadas, porque a maioria das pessoas não sabe essa realidade. E aí, quando nós terminamos de falar, tem uma pessoa pegar o microfone e falou que ela estava tipo, muito impactada com aquilo, que ela sabe, nossa, tinha tocado muito o coração dela. E ela falou assim, gente, vocês acabaram de ouvir tudo isso e nós temos liberdade. Nós temos liberdade, então solta o som aí. O culto se transformou quase que numa boate. Soltou-lhe um funk gospel, claro, né, gente? Por favor. Não fé em Deus, DJ. E falou, vamos aproveitar essa liberdade para Jesus! Entenderam bem, né? Entenderam bem. Entenderam. E aí você tem que fazer o quê? Porque o negócio é a cara que tem que segurar. Não, e fingir costume. Fingir que, tipo, não, mas é assim mesmo.
A minha igreja também é bem assim. Quando eu falo de igreja perseguida, é bem assim que eles fazem também. É bem... A gente sempre termina o curso com o sangue. Tem gente que não aprende o segredo de prosperar. Com jejum e oração, o gafanhoto não vai matar. Eu que já sou vacinado, o segredo eu vou te contar. Pro gafanhoto ser derrotado, você tem que ofertar. E o segredo é assim, ó. Dizimou, é dizime e oferta. Teve uma igreja que eu fui uma vez para também falar sobre cristãos perseguidos e tal. Aí eu cheguei e o pastor me botou direto para sentar no púlpito, né? E eu tipo assim, caraca, porque o problema não é controlar a língua, o problema é controlar a cara, né, gente? Quando a gente ia, né, para falar de cristãos perseguidos, você também, né, Neymar? A gente levava livro, DVD, né, sobre o tema, para o povo comprar, levar para casa, ler, assistir, prestar para os outros, enfim. E fiz isso, né, nessa igreja aí que eu fui, fiz isso. Mas eu sei que, tipo assim, cara, eu tava, tipo assim, ó, começou assim, ó, eu tava estacionando o carro, chegando na igreja, estacionando o carro, veio uma tropa de diáconos e, tipo assim, cercando meu carro ali, mostrando tal pra estacionar. Tipo, mano, seguranças do Bolsonaro correndo do lado do carro. Tipo isso. Cara, eu cheguei, eu saí do carro, eu fui pegar a bolsa, né, com os produtos. Mano, os caras pegaram a bolsa da minha mão, foram praticamente me carregando no colo até eu chegar no púlpito, me sentaram no púlpito e ficaram no fundo, abriram a bolsa, ainda bem que não era tipo a minha bolsa, era a bolsa que só estavam os produtos. Montaram a mesa no fundo da igreja com os produtos e tal, e não sei o que, e eu tipo assim, meu Deus, nem eu tava pronta pra essa eficiência. Tiraram a bolsa da sua mão, colocaram um saco preto na cabeça, né? Quando você viu, você já tava no púlpito. Quando eu vi, eu já tava no púlpito. Não sabe o caminho, né? Aí, cara... Pra tudo que você precisar, você tem que depender deles. Exatamente. Você quer ir no banheiro? Você não sabe ir no banheiro. Vamos te cobrir pra te levar no banheiro. Aí o pastor pegou o microfone, né? E tipo, temos aqui hoje a missionária Aline... E a gente, por mais que a gente falasse, nós não somos missionários, mas insistiu em nos apresentar como missionário. Eu já fui apresentada como missionária, pastora, enfim. Porque tem que ter um título, Tem. né? Porque é importante. O crente ele não consegue não ter o título. Não é que não consegue, mas as pessoas não tem que dar uma valorizada, senão a mensagem não importou muito. É verdade. É como se hoje em dia valesse. A pessoa é médica, a pessoa é infectologista e fala, tome vacina e não. E não. Né? E a terra é plana. Não sei pra que títulos. Aí o pastor, tipo, pegou o microfone, tal, depois que me apresentou e tal, encheu minha bola. Aí ele, tipo, começou a olhar, ele ficou uns segundos, assim, só olhando pra igreja. Tipo, silêncio total? Tipo, silêncio. Nossa, gente. Aí ele virou, assim, pros diáconos, cadê a irmã fulana de tal? Aí eles, tá na cozinha, pastor. Aí ele, chama. Vixe. Cara, o diácono saiu disparado, feito uma bala perdida, e voltou. Cara, a irmãzinha voltou. Professor Pascoal, disparado está certo. Cara, eu sei que a irmãzinha veio lá da cozinha com a... Suando, né, provavelmente. Suando, não passava nem Wi-Fi. Com a toquinha, o avental todo esbaforido, ela... Oi, pastor, oi. Aí ele, irmã fulana de tal... chamou, tipo, sei lá, vai, irmã Mariazinha, cadê a irmã Joaninha? Aí ela, pastor, é que ela tá de atestado ainda, que ela tinha machucado o pescoço, ele, mas o atestado acabou quinta-feira, que eram 7 dias, era quinta-feira, hoje já é domingo. No culto, tá, gente? E eu ali Legal. no púlpito, fazendo o quê? A egípcia, fingindo costume, tipo, claro. Aí ele virou e falou assim, aí ele começou a olhar e ele falou assim, peraí. Quem é... Cadê o povo aqui que é do ministério? Mano, ele começou a falar o nome do ministério, não acabava mais. O povo do ministério Chamar, Elon, Eloí, Adonai, El Shaddai, Jeová, Jirê, Naftali, Zebulon, Dan e... A música do Kleber Lucas. Quase a música do Kleber Lucas. Mano, o cara, eu sei que assim, ó, emendava nas 12 tribos de Israel, emendava nos 12 apóstolos, saía emendando em todo mundo o nome do ministério. Aí, sei lá, uma meia dúzia de gato pingado levantou a mão. Aí ele, não, mas isso tá errado. Não são só essas pessoas desse ministério. Aí ele vira pra mim e fala, você tá vendo, missionária? Você tá vendo como é que é? Porque, né, a missionária veio aqui hoje pra falar de igreja perseguida
E aí, aqui no Brasil, que tem a liberdade, o povo não vê missionária. Como que a gente faz missionária? Caraca, e aí eu evitando cada célula do meu corpo, evitando contato com as minhas duas amigas, porque as minhas duas amigas sentadas no primeiro banco na frente, de frente pra mim. Mas olha, queria ter uma mosquinha pra ver sua cara pro pastor. Não é missionário você, claro. Aí eu, Absurdo, sim, pastor, é isso mesmo. É isso mesmo. É tipo o pai e mãe, né, que dão bronca nos filhos aproveitando a visita em casa, né? É tipo isso. Não, foi tipo isso, cara. Mas o super pedagógico, todos os psicólogos, né, que estão nos ouvindo, diriam que é o método perfeito. Exato. Não é missionária. Ai, pastor, um absurdo. Eu não sei nem por onde começar. Acho uma falta de respeito. Eu vim de São Paulo pra cá pra isso. Espera que não para por aí, gente. Esse culto vai desenrolar. Aí o pastor virou pra irmãzinha que veio toda esbaforida da cozinha e falou: irmã, você vai fazer uma lista das pessoas que são do ministério aí e você vai deixar essa lista em cima da minha mesa e eu vou ligar de um por um pra saber por que não tá aqui hoje. Tá, liberou a irmãzinha, descansar, liberou a irmãzinha pra voltar lá pra tarefa da cozinha. Aí, beleza. Aí ele passou o microfone pra mim, chegou a hora de eu falar, e aí eu compartilhei da viagem que nós já fizemos para Cuba. Se você ainda não ouviu esse episódio, gravamos um episódio contando de uma viagem missionária que fizemos para Cuba, que foi muito sensacional. Compartilhei dessa viagem, as fotos, os vídeos, falei da escassez de bíblias e parari, parará e tal. Acabei de pregar, aí o pastor... E aí os diáconos, cara, a tropinha lá dos diáconos, que me amordaçaram, que botaram capuz na minha cabeça. Não, mentira, não teve isso. Mas a tropinha, eles o culto inteiro, tipo assim, de pé, colados na parede, assim, a minha esquerda. Colados ali. Aí o pastor virou acabei de pregar e tal, devolvi o microfone pro pastor, ele virou e falou pros diáconos e falou: vai lá buscar as caixas. Assim. Vai lá buscar as caixas. Mano, eles voltam, cada diácono, com uma caixa grande, cheia de bíblias. Cheia de bíblias. E o pastor, pode botar aqui no púlpito. Eles botaram as caixas ali. E se liga, 3 caixas do meu lado direito, 3 caixas do meu lado esquerdo. Simetria. A igreja toda simétrica. Aí ele virou e falou assim: missionária, isso aqui é a minha maior vergonha, missionária. Sabe o que são essas bíblias aqui, missionária? Isso aqui, missionária, é ovelhinha minha. E ele falava, e quando ele se referia às ovelhas dele, ele era no diminutivo. Isso aqui, missionária, é ovelhinha minha que vem para a igreja e esquece a Bíblia aqui, missionária. Mas as minhas ovelhinhas me conhecem. E eles sabem que acaba o culto, a gente recolhe essas Bíblias e fica tudo na minha sala. E eles não têm coragem de vir pegar, porque eles sabem que quando eles vêm, aí eles chegam para pedir a Bíblia. Ai, pastor, esqueci minha Bíblia, não sei o quê. O que eu faço, missionária? Eu pego a Bíblia, eu estendo para a pessoa. No que ela pega, eu não solto. Eu fico encarando ela, sabe, missionária? Para ver se ela aprende e não faz mais isso. Melhor pastor, gente. Eu vou dizer, aí a missionária, gente, vem aqui e aí ela fala de igreja perseguida, que eles não têm Bíblia, não sei o quê, e vocês têm. E olha, isso aqui é uma vergonha para mim, missionária. Isso aqui é uma vergonha. Aí ele mandou a tropinha dos diáconos recolherem. Aí depois ele falou assim: mas missionária, você não falou nada dos livros, dos DVDs. Aí ele falou: você trouxe, missionário? Eu falei: trouxe, pastor, trouxe, tá ali no fundo. Aí ele virou pros diáconos e falou assim: me traz um de cada. Menina, no que ele terminou a frase, um de cada, no que ele falou cada, o da, brotou um diácono, mano, com um de cada, assim, na mão dele. Aí ele foi pegando de um por um livro, aí ele lia o título do livro, mostrava pra igreja, não sei o quê. Gente, é muito tipo Faustão, né, cara? Silvio Santos, sei lá, Liminha, do Gugu, sei lá como é que é. E ele virou pra igreja e falou assim: eu não quero ver a missionária sair daqui hoje com um livro e um DVD sobrando. Eu quero que vocês comprem tudo, não é pra missionária sair daqui carregando nada. Aí, gente, acabou o culto. Ele falou assim: missionária, não vai embora não, que a gente preparou almoço pra vocês. Mas a pergunta que não quer calar é: vendeu tudo ou não? Vendeu. É lógico. Minha filha, eu não fiquei... E detalhe, tinha uma revista, né, que a gente usava pra falar também de cristãos perseguidos e tal. Aí o pastor falou assim: olha, tá aqui a revista, acabou o culto. Eu quero que vocês venham aqui na frente,
vocês vão tirar uma foto comigo segurando a revista dos cristãos perseguidos, vocês vão postar no Facebook e me marcar e eu vou ver. Menina, acabou o culto, estava a fila de pessoas tirando a foto com o pastor e a revista. Gente. Mas de duas uma, ou o pessoal dessa igreja é o mais empenhado a favor da causa da igreja perseguida, ou são eles que passaram a perseguir a igreja. Eles são a igreja perseguida, né? Pelo pastor. Enquanto a gente estava esperando para poder almoçar, o povo tava lá fazendo a fila, tirando foto. Pá. Acabou. Aí ele, vamos lá, missionária, vamos almoçar. E foi lá, né? As minhas duas amigas, as Tatis e eu, lá pros fundos da igreja. Aí tinha uma salinha lá toda arrumadinha, toda bonitinha. Menina, a mesa tava posta de um jeito que eu não sabia nem me comportar. Entendeu? Com os talheres, com não sei o quê. Eu falei assim, gente, mas eu só uso garfo e faca. Isso aqui eu nunca nem vi. Cara, o diácono vinha, puxava a cadeira, a gente sentava, empurrava e não sei o quê. Aí, tipo assim, eu dava um gole no meu copo, no suco, já vi o diácono, enchia tudo de novo. Gente, eu já não gosto disso em restaurante, quando vem aquele garçom e põe a mão no seu refrigerante e enche seu copo. Mas eu não quero que você enche meu copo, deixa eu encher o meu copo. Se acaba o almoço, você tem que dar gorjeta pro diácono. Aí, cara, eu sei que, tipo... E, gente, a comida tava uma delícia, tava muito boa. Aí a gente elogiando, né? Falou, nossa, pastor, que delícia, puxa, quanto carinho, muito obrigada, né? Por toda essa consideração e tal. E nossa, a gente tá se sentindo super bem recebida e não sei o quê. Ele falou, pois é. Semana passada, né, os diáconos vieram me procurar e falaram, ai, pastor, o que a gente pode fazer para receber, né, a nossa irmã, a missionária que vai vir para compartilhar. Aí eu mandei eles carpinarem, né, o estacionamento todo, mas não ficou muito bom, né, como vocês podem ver. Aí, gente... No fim, a Aline saiu da igreja, provavelmente os membros do lado de fora olhando com ódio pra ela, pensando assim, a gente sofreu por causa dela. Ela veio aqui, a gente teve que capinar tudo, teve que passar vergonha. Obrigado, missionária. Eu torno a dizer, você perdeu a oportunidade de a cada crítica do pastor, você... Ai, pastor, é um absurdo. Nem capinar, é um absurdo. Bom, eu lembro uma igreja que eu fui com dois amigos, o pastor André e o Raul, um abraço aí para vocês também. A gente visitou uma igreja e foi muito bacana porque, assim, logo na entrada tinha uma turminha com uma camiseta diferente, um uniforme. Eu acho que, eles são muito bem treinados para saber quem é visitante, sabe? Porque a gente pisou na igreja, eles já chegaram assim com prancheta, falando assim, olha, vocês estão vindo aqui a primeira vez e tal, olha, coloca aqui o seu e-mail, né, os seus contatos, para a gente mandar como se fosse um boletim online, sabe, uma newsletter. Aí a gente, não, sem problema, né, a gente preencheu ali tudo certinho e entramos para o culto. Um tempo depois... começou o culto e conforme a liturgia foi sendo seguida, chegou o momento de apresentar os visitantes. E aí aquele padrão, né? Era uma pastora que estava dirigindo o culto nessa igreja, e aí essa pastora, ela falou, agora é o momento que nós vamos apresentar os visitantes, e aí, então, você que está nos visitando, por favor, fique em pé. Então, pastor André, o Raul, entre outros visitantes que estavam lá, nós ficamos em pé. E foi assim, nem deu tempo. Assim que a pastora falou, né, vamos apresentar os visitantes, também brotou, spawnou um diácono do lado dela e ele entregou todas as fichas que a gente preencheu. Só que na hora, a gente, óbvio, né, de longe não percebeu que era isso. Aí a pastora, assim, o grupo de louvor fazendo um fundo musical, como se fosse um show de auditório, sabe? A banda do show tocando antes do apresentador entrar. E aí a pastora pegou o microfone, pegou as fichas e nessa noite
estão nos visitando o fulano, e ela ia jogando a ficha, sabe? O ciclano, o beltrano, o Adriel, o André, o Raul, e foi. E, assim, eu fiquei extasiado, falei, caramba, meu, olha, eu sou muito importante, meu, as pessoas estão me valorizando, que legal, e todo mundo ali olhando, agora sai do seu lugar, abraço o visitante e tudo mais. Nossa, gente, foi uma experiência maravilhosa, foi muito bom, mas eu acho que a cereja do bolo, na verdade, não foi nem no momento dos visitantes. Foi quando anunciou que seria um momento de dízimos e ofertas. Porque assim que a pastora falou, e agora nós teremos o nosso momento de ofertar ao Senhor, a igreja inteira. Gente, não sei aqui quem já foi em estádio, quem, né, pode ter presenciado já em algum vídeo, quando a torcida faz a ola. Só que não foi falando ola, foi o momento de dízimos e oferta. Aí foi aquela onda, começando da primeira fileira até a última, todo mundo. Cara, isso foi sensacional. Olha, isso foi sensacional. Mas é bíblico, né? Deus ama o que dá com alegria, né? Mas assim, o mais legal desse momento é que eu acho que eu estraguei um pouco, porque como eu fui pego de surpresa, eu fiz desincronizado, né? Então, eu meio que fui o último, embora eu estivesse sentado no meio. Mas, nossa, foi excelente, cara. Isso foi muito bom. Tem um mercado, um hipermercado aqui perto de casa. E aí teve uma vez que eu fui lá. Eu lembro que foi um sábado. Então, fazer aquelas comprinhas pro almoço, né? Para completar a refeição. E então, a hora que eu tava ali no mercado, eu não sei se era o gerente, enfim, mas um dos funcionários pegou o microfone e falou assim: olha, pessoal, hoje nós estamos completando, acho que 12 anos de mercado e é o nosso aniversário, então você, cliente que está aqui hoje, olha, daqui 5 minutos nós vamos servir um bolo para vocês, vai ser em frente à seção da padaria, então quem puder se dirigir até lá. Eu já imagino aquelas coisas da TV, assim, né? O bolo aniversário do Bexiga, 1000 pessoas metendo a mão no bolo, jogando dentro de um saco plástico. Eu já imagino isso. Ai, saudade, Brasil. Seria bom, hein, cara? Cara, Saudade assim, da aglomeração, né? Saudade da aglomeração. Exato. Meu, jogar bolo na cara do outro. Nossa, que saudade. Deu lá o tempo, né? Eu tava ali em frente à seção da padaria, junto com os outros clientes, os funcionários também, realmente, era um bolão bem grande, né? Parabéns, aí vinha o nome do mercado, tinha uns desenhinhos no bolo também. E aí chegou o gerente, né? Ele falou assim, olha, né, esse tempo que a gente está aqui não seria possível sem vocês, clientes, né, que mantêm o mercado funcionando e tudo mais, e também essa maravilhosa equipe, né, dos funcionários, o discurso padrão. E antes da gente cantar o parabéns e cortar o bolo, nós, funcionários, vamos cantar o nosso grito de guerra. Meu Deus. Cara, eu escolhi o dia certo para vir ao mercado. Cara, isso que eu gosto do Dedé. Tipo assim, se fosse o Estevão lá, não, vambora, nada de ficar pro bolo, não quero saber disso. O Estevão já tá, tipo, estressado. O Dedé não, cara. É isso que eu adoro no Dedé, que ele, Deus, eu quero ver. Obrigada pela graça alcançada. Na dúvida, caos. Eu fui, então, a gente tava lá e tudo mais. Vamos cantar o grito de guerra! Gente, por incrível que parível, qual era o grito de guerra? Professor Pascoal. Não, e capaz do Dedé se juntar aos funcionários, entendeu? Pra cantar junto. Eu vi que o uniforme era só uma camisa branca, eu já, entendeu? Eu tava com uma por baixo, eu tava com uma camisa branca aberta, uma camiseta por baixo, eu só botei a camisa, sabe? Meu, sem sacanagem, eles começaram a bater palma e cantar. Cliente Irota, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Cara. Não. Sério. Sem sacanagem. Tô chocada. Cara, a Nemaida, ela não consegue elaborar. Eu não consigo. Eu falei que esse programa é errado pra mim. Eu tô aqui sentindo a vergonha nas minhas entranhas.
Olha, o funcionário gospel que deu essa ideia pro gerente, ele tá muito de parabéns, meu. Ele tá muito de parabéns. Gerente Hirota, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Cara, pra mim, um dia que, tipo assim, a terra parou, foi o dia que a gente foi numa igreja. Eu vou colocar aqui a igreja da pastora Elvira, porque a pastora da igreja realmente parecia a Elvira. Se você não sabe quem é Elvira, joga no Google. Elvira, Rainha das Trevas, joga no Google que você vai saber quem é. Cara, e aí a gente foi nessa igreja, novamente, pra falar de cristãos perseguidos e tal. Não era só para falar de cristãos perseguidos, como nós levamos cristãos perseguidos de real life para compartilhar o testemunho dele. Era uma família do Irã. Sim. Que tinha sofrido bastante no Irã, mas estava morando já nos Estados Unidos há alguns anos. Sim. Tinha fugido, né? Então é uma história bem triste, bem pesada. Então eles tinham já eles eram do Irã, mas eles vivem nos Estados Unidos. Então um ambiente... Eles já tinham outra noção de igreja também, né? Sim. Mas nada poderia prepará-los para essa igreja. E aí, gente, essa família era a mãe, né, e o filho caçula, que na verdade tinha a nossa idade, então ali quase 30 anos na época. E aí, o que eles faziam? Eles dividiam o testemunho deles em duas partes. Então, a mãe, ela falava sobre, tipo, né, como que foi lá no Irã, como ela conheceu o marido dela, porque a história dessa família é que o marido, o pai, ele foi assassinado, né? Ele era um pastor, ele foi assassinado. Então, a história dessa família era contando sobre isso. E aí, então, a mãe contava e depois o filho vinha e aí ele contava o que a família tem feito hoje em termos de ministério, como que está a situação no Irã. E aí ele encerrava cantando uma música, falando sobre a paternidade de Deus, né? Porque música que o irmão dele escreveu e tal. Isso, né? Porque como eles perderam um pai e tal. Então, era muito legal ver a dinâmica ali deles, né? Compartilhando o testemunho. Cara, eu sei que a gente chegou na igreja... E aí levaram a gente ali para uma salinha que tinha uns petisquinhos, comes e bebes e tal. Aí eu sei que a gente estava lá na salinha e aí de repente entra o apóstolo, porque era apóstolo lá, não era pastor, com a esposa dele, bispa. Cara, bati o olho nela, vi a Elvira. Falei, caraca, o que é isso? E cabelão montado, a roupa, tudo, né? Tudinho de Elvira, gente, tudinho. Aí a gente foi, se apresentou, parará. Aí beleza, começou o culto. Aí a gente sentado ali na frente, graças a Deus não estávamos sentados no púlpito, a gente sentado ali na frente na primeira fileira. Tipo assim, sei lá, acho que cantaram uns 3 louvores, alguma coisa assim, e já passaram pra gente. Eu falei, nossa, cara, poxa, que legal. Então, o tempo, estão remindo o tempo. Eu tava no fundo da igreja, que eu tinha montado a mesa com livros e DVDs, né? Então, a Aline tava lá em cima e eu tava lá no fundo, e o bagulho indo rápido. Eu falei, nossa, gente... Não esperava. Eu falei, caramba, eles vão dar mó tempão pra gente. Vamos ter que dar uma improvisada aqui e tal. Cara, subi primeiro com a mãe, e aí eu que traduzia, subi primeiro com a mãe. No que a mãe começou a contar o testemunho, a pastora Elvira, cara, ela levantou e ela começou a andar pela igreja. E ela ficava parando, tipo, em algumas pessoas e ficava conversando. Tipo, a gente ali na frente, assim, mano, que é isso? E eu sei que ela ficou assim o tempo todo em que a mãe estava falando. Quando acabou a parte da mãe, que veio o filho, mano, eu sei que quando ele subiu no púlpito, a pastora voltou, feito um rojão pro lugar dela, assim, disparou, voltou, sentou ali no lugar dela e ficou ali, tipo, toda posuda, encarando o rapaz, entendeu? E eu assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu sei que ele contou, e aí ele foi falar da música, né? E a música ele cantava em inglês, não tinha uma versão em português. Aí eu lia a letra em português, né? Do que se tratava. Cara, eu sei que quando ele acabou de cantar, a pastora gritou: "Entende tudo, Jesus! Entende tudo!" Aí, mano, ele olhou pra mim, porque, tipo, como eles ficaram muito tempo no Brasil, e a gente ficava muito junto, indo em várias igrejas, a gente desenvolveu uma amizade. E ele muito zoeiro, igual a gente. Então, ele, tipo assim, na hora ele me olhou e eu, tipo, desviei o olhar dele, porque eu falei, não vai prestar se a gente trocar olhares aqui, porque eu vou rir. Aí, beleza. Aí eu pensei,
pô, já acabou o culto então, né? Aí a gente desceu, mano, aí voltou um louvor. Falei, beleza, deve ser tipo um louvor de encerramento. Cara, não, gente. Lê do engano. Só naquele culto, eu não estou exagerando. Eu estou falando sério. Se Deus não tá aqui, não me deixa mentir. Foram 5 momentos de oferta. O melhor foi a última oferta, porque a gente, sei lá, quanto tempo já de culto tava rolando depois, e tantas ofertas diferentes. E aí, assim, né? Eu acho que o culto era oferta e coisas que eles enchiam no meio, né? Quando chegou o último momento, assim, o culto, eu falei, gente, não vai acabar isso não. Aí veio mais um momento de oferta. E era o momento da oferta da moeda de R$1. É exatamente isso. Então, irmãos, agora, para encerrar, vamos aí, tira aquela moeda que você tem aí para abençoar, sei lá qual era o propósito. Então você tem aquela moeda de R$1, tira essas, tipo, pra limpar mesmo, deixar a pessoa lisa, sabe? O negócio era assim, né? Mano, e aí o rapaz, ele, tipo, apesar dele não falar português, mas ele era muito safo, assim, não entendia o que acontecia, e ele ficava, o que tá acontecendo? Traduz. Eu, tipo assim, no carro a gente conversa, não tenho condições de falar agora, não tenho condições de opinar. Cara, aí eu sei que no dia era aniversário do apóstolo. Vocês acham que parou nas ofertas, gente? É claro que... Cara, se o brasileiro precisa ser estudado pela NASA, imagina o brasileiro crente. Mano, eu sei que acabou as ofertas, era aniversário do apóstolo, foram fazer uma homenagem pro apóstolo. Aí vai lá, as crianças da igreja, o grupo de louvor, canta a música lá. Você é o espelho. Não, eles declamaram a música. Eles declamaram a música, verdade. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor, blá, ouro de Ofir, essas coisas todas, vocês sabem. Exatamente. Aí o apóstolo vai, tipo, tá lá com os filhos dele e tal. Sabe quem o apóstolo parecia, agora que eu tô pensando? O Mourão, o vice-presidente. Caraca, é mesmo. Talvez era o Mourão que tava lá. Mesmo. Só pra ilustrar, então você imagina o Mourão casado com a Elvira. Aí eu sei que ele tava lá com os filhos dele, e aí, tipo, rolava uma discrepância, e tinha vários filhos, eu não lembro quantos, mas devia ter uns 4. E rolava uma discrepância que tinha uns filhos muito mais velhos, de repente uma criança pequenininha, que era a cara da mãe, era a mini pastora Elvira. Aí ele falando assim, aqui meus filhos, bênção do Senhor, e darará, e fulano, e essa daqui, apontando pra pequenininha, e essa daqui, ó, é a raspa do tacho. Mas se o tacho não vigiar, eu encho ele de novo. Amém, igreja? Gente, eu não acreditei. E a igreja falou amém. A igreja falou eu acho que a mulher deu um grito, não sei o que ela falou. Ela tipo assim, tá amarrado, alguma coisa assim, sabe? Eita. Ai, adoro lavagem de roupa suja. Aí eles anunciaram o culto que ia ter na semana seguinte, que era dos 7 mergulhos de Naamã. Sim. Não, que você, pra ir lá e você levar os seus pedidos, ou as coisas que você queria, libertação, um negocinho. E que aí ela... a bispa e o apóstolo iam montar uma piscina de 1.000 litros lá na igreja. E eles iam dar os 7 mergulhos pra... Sim. Né, em ato profético e tal. E não para por aí. Por quê? Aí, na semana seguinte, ia ser Dia dos Namorados. Aí a pastora Elvira falando, e a gente vai ter aqui o culto de Dias Namorados, vamos ter as rosas vermelhas ungidas. Lembrando, o culto foi 3 louvores e a pregação. Então isso já tinha sido 1h30 depois. Eu já tinha até esquecido o Irã. Mas as 5 ofertas. Mas as 5 ofertas. Então, tipo, Irã, então, assim, que Irã? Dane-se Irã, tipo, dane-se perseguição. Ai, sinto muito. Dia dos Namorados tem rosas ungidas. Não, tipo... Sinto muito, o pai morreu, o choro é livre, sinto muito, acontece, é a vida, entendeu? Foi tipo assim a resposta da igreja. Aí ela, a gente vai ter as rosas vermelhas ungidas, então você solteiro, tá namorando, noivo, separado, desquitado, viúva, não sei o quê, você vem e tal, e a gente vai orar e abençoar, porque aí começa, né, o texto fora de contexto. Não é bom que o homem esteja só... E nananã. Cara, eu sei que a pastora, ela me saca a toalhinha da menopausa, aí ela, gente, só de falar essas coisas já me dá um calor. E ela, tipo, começou a se secar. Falou isso, gente, no púlpito. Mano, e o menino lá do Irã, só, tipo assim, apertando meu braço e tipo, pelo amor de Deus, me fala, me traduz. Aí eu, aqui não, querido, no carro, aqui não. Não tem condição, gente. Eu queria agradecer a oportunidade de participar hoje nessa iniciativa. É tipo um episódio de The Office, né, gente? Parece. Mano, cara, tinham que fazer uma versão gospel de The Office. Eu lembrei de uma história que a gente tava, eu, Aline, Lucas e Nemaida,
A gente foi num acampamento. Eu acho que era de todos os jovens dessa denominação no Rio de Janeiro. Sim. E você ia viajar, né, Maida? Ou o Lucas viajou. Eu sei que a gente ia estar junto só nesse momento, né? O Lucas ficou, acho que com vocês. Eu fui pra Manaus. Eu sei que eu ia falar, ia ter uma banda que ia cantar lá. Só que a banda atrasou, problema do voo, sei lá o quê. Sei que eles chegaram tarde, e aí o povo da liderança falou, então a gente vai pôr eles agora, você fala amanhã, depois. Me deram 10 minutos e no outro dia eu ia falar. Eu falei, tudo bem, eu tô aqui mesmo, né? Cara, a banda, a gente conhecia a banda, né? Uma banda de renome, bem no meio pentecostal. Gospel. O bagulho começou a pegar lá. Eu acho que o cara cantou, tipo, 1h30. E foi 2 músicas só. Um negócio assim, né? Tipo, foi um negócio mantra. de fogo cair, mantra, sabe? Chegou um momento, tinha gente com chofar, esses negócios padrão, chofar, bandeira de Israel, esses negócios tudo. Eu sei que chegou um momento que o cara começou a andar no meio, eu ali, Neymar e Lucas sentado no fundo, assim. O cara começou a andar no meio e derrubar as pessoas. E foi derrubando todo mundo. E a gente lá no fundo, eu falei, mano, ele vai chegar aqui. Ele vai chegar aqui, e o que vai acontecer? A gente vai ter que cair, a gente não pode... Eu não tô querendo. Mano, eu sei que o cara foi indo, tipo, derrubando todo mundo, mas eu acho que Deus defendeu a gente ali, porque ele parou muito perto, né? Nossa, Deus me tipo, defenderá. caiu todo mundo assim na frente e a gente ficou ali, ou o cara olhou e falou, esses aí não estão acreditando muito, é melhor não chegar lá que vai dar ruim. Cara, mas a Nemaida, ela gosta disso, né? Porque quando a gente foi pra Cuba, cara, toda igreja que a gente ia, a Nemaida saía derrubando uns 10. Vamos contar a história direito. Foi em uma igreja. Mas olha só, também vamos abrir um parênteses. Por acaso, o vocalista desta mesma banda tinha passado por Cuba poucos meses antes da gente ir. Exato. Exato. Gente, mas eu não me esqueço, porque tava meio lotado, assim, o ambiente. Todo mundo ele foi derrubando todo mundo, cara. E aquele negócio padrão, cai no chão, cobre com um paninho, esses negócios tudo. Sim. E foi chegando perto e eu comecei... É um necrotério, mano? É pra cair com santidade. Santidade. É verdade. Tem conceito aí por trás. Né? Mas olha, chegou perto da gente. Não, suamos frio. A gente suou frio. A gente falou, cara, vai ficar chato pra ele, vai ficar chato pra nós. Eu sempre penso, força o pé, ou cai pra não deixar a pessoa sem graça. Não, mas ó, eu já fui em igreja que me empurraram. Na real, cara. Eu também, mano, me empurraram. Não, mas vocês caíram? Eu caí, porque, mano, me empurrou na violência. Uma vez eu caí, porque eu tava ficando muito feio já. Entendeu? A pessoa resistindo a Deus. Falei, beleza, vou deitar aqui nesse chãozinho. E outra vez eu finquei o pé e acho que a pessoa perdeu a coragem de continuar me empurrando e parou. A pessoa olha e fala, não, esse aqui precisa de muito jejum e oração, tem legião aqui. Esse é o tipo de coisa que a gente tem uma vergonha do visitante aparecer, né, gente? Nossa, total, cara. Há um tempo atrás, na nossa igreja, a igreja era bem pequena ainda, a gente teve assim, coisa de igreja, gente. O pastor chama o fulano de tal pra fazer oração, dar oferta, sabe? Isso, essas coisas acontecem, né? O diácono e tal. E eu lembro que o pastor Paulo, né? Ele pediu para um diácono da igreja fazer oração. E esse diácono, ele tinha acontecido de alguns, ou o domingo anterior, ou os domingos anteriores, ele não foi na igreja, não pôde ir por qualquer motivo X, né? Não vem ao caso, eu nem me lembro também, nada... Acontece, né, gente? A gente às vezes tem que trabalhar, fica doente, não tem atestado médico, essas coisas, mas acontece. E aí esse irmão foi lá para orar na hora da oferta. Né? Você espera o quê? Vamos, Senhor, muito obrigado, abençoa as pessoas, né? Mas ele resolveu antes, eu acho que fazer um discurso de sei lá o quê, né? De desabafo, e ele começou a falar que as pessoas na igreja precisam se importar mais com os outros e não sei o quê, porque a pessoa não pode faltar no culto uma vez, que todo mundo já fica questionando, apontando o dedo, que perdeu a fé, que vai pro inferno. E ele foi se exaltando. Desse jeito, foi aquecendo, sabe? Foi crescendo. E porque não sei o que, isso é um absurdo, isso não é uma igreja, vocês têm que ler a Bíblia, porque a Bíblia não é assim. Leiam a Bíblia, irmãos. Leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, leiam. E começou a gritar, leiam a Bíblia, gente. Porque dá vontade de dar um supapo na cara desses irmãos que ficam fazendo isso, que não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos orar, irmãos, agora. Gente, foi um culto UFC maravilhoso.
Então, gente, essas... Ai, peraí, desculpa, algumas Nemaida. das histórias... Ah, não. Desculpa, Não. desculpa. Já tem aqui... Isso é Aline Interrupting. Aline Interrupting. Oh, Antes de você fazer o encerramento, agradecer a participação do Dedé e perguntar se tem indicação. Então, vou fazer isso, aí você faz o encerramento. alguém vai ter alguma indicação sobre visitantes? Pode indicar pode ser coisas qualquer genéricas coisa. da vida. Eu indico o Mercado Irota no dia tal, que é o aniversário deles. Sei lá, dia 13 de janeiro. Vai no Mercado Irota da saúde, que você vai ouvir a musiquinha. A minha indicação, tome vacina Não tem vacina pra tomar ainda, então. quando tiver. Nossa, tome vacina. Ah, faz o quê? Pare uma vacina. Tá igual o Bolsonaro. Vou comprar na casa da tua mãe. A gente ri pra não Vou comprar chorar. a vacina que eu vou comprar na casa da tua mãe. Gente, Fui rir, chorei. olha. Dedé, muito obrigada pela sua ilustríssima participação como Dedé, como professor Pascal, como professor Pasquale, enfim. Não, Pasquale não. Muitas coisas. Dedé, você tem alguma indicação pra gente? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês, brincar com vocês, rir com vocês. E a indicação que eu tenho é uma série chamada Doctor Who, porque essa série... Mas é um nerd, né? Não, vai fazer sentido. Vai fazer a série da minha vida. Vai fazer sentido. Doctor Who, ele é um alienígena que sai visitando o tempo e espaço. Então, diferentes planetas e até mesmo o planeta Terra em diferentes épocas. Épocas que já passaram, épocas que ainda nem chegaram. Ele sempre está acompanhado, né? Ele tem ali os acompanhantes, as acompanhantes dele. E é bacana que todo lugar que ele visita, alguém visita a nave espacial dele também. Então, tem tudo a ver com o que a gente falou aí, de ser visitante. Tem momento constrangedor, tem momento arrebatador, é muito bom, vale a pena. É uma série, eu acho que hoje ainda... de fato, é a série mais antiga aí da história da humanidade em atividade. Tem mais de 50 anos de série. Para quem se interessar, procura ali a partir de 2005, tá? Porque tal qual Não Conta na Igreja, a série também teve um hiato, né? Foi um hiato aí de vários anos. Ela voltou em 2005. Até porque se você for assistir a dos anos 50, né, vai ser meio triste, né? Cara, pra você ter noção, o primeiro episódio dessa série lançou no dia do assassinato do Kennedy, velho. Então fica aí a indicação. Gente, a gente participou da gravação do podcast dos jovens lá da nossa igreja. E eu indiquei essa série, eu vou indicar aqui também, porque é o que a gente tem assistido, é maravilhoso, é cheio de momentos que você, de vergonha alheia, né? Tipo de visitantes, assim, que vão nas igrejas acontecem essas coisas, que é a série Parks and Recreation, que é maravilhosa, é dos mesmos criadores do The Office, dos mesmos caras que fazem Brooklyn Nine-Nine. Eu tô falando os nomes em inglês, porque é inglês que tá aí no Brasil, não tem em português, tem? Cara, Parques e Recreação. Os nomes são esses mesmo. São esses mesmo, né? O Brooklyn Nine-Nine, aliás, o The Office, se eu não me engano, veio como Vida de Escritório. Nossa, que lixo. É melhor The Office. The Office. Sério? Não, o Brooklyn Nine-Nine tem também. Eu vou achar aqui. Mas rapidinho. o que tem no Brasil é muito assim, é um nome em inglês e um bagulho em português depois, assim, né? Tipo, The Office, Vivendo no Escritório. Brooklyn Nine-Nine, Vida de Policial. Breaking Bad, A Química do Mal. Tipo, exatamente. Mas essa série Parks and Recreation, eu acho que ela tá na Amazon Prime ou na Globoplay, um negócio assim. Gente, é maravilhosa a série, é muito engraçado. E pra ver se ajuda a passar por esse tempo de dificuldade, se a gente vai ficar em casa, assiste uma série legal, engraçada, pra não ficar em depressão, mais do que já estamos, né? Para quem quiser procurar essas duas séries, o Doctor Who você encontra na Globoplay e o Parks and Recreation tá no Prime Video. É isso aí, gente. Esse foi o nosso Não Conta na Igreja dessa quinzena? Semana? Dessa vez. É a nossa volta. Não sabemos. Então vamos só dizer que foi um episódio de hoje. Vamos tentar fazer semanal, mas não sei se vai dar. Não vamos botar expectativa. Exato. Não vamos botar uma meta. Não vamos botar uma meta. Não faz promessa, faz Não surpresa. vamos botar meta. Povo de Deus. Essa vocês gostam, né? Esse foi o nosso episódio de Retorno do Retorno. A gente espera que vocês tenham curtido. Eu não sei se você é como Adriel, que o quê?
se alegrou com as vergonhas alheias, ou se você é como eu, que ficou aqui tentando se esconder pensando nas coisas. Se você tiver uma história, quiser compartilhar com a gente, conta, que o Adriel e a Aline vão amar ver as vergonhas que vocês já passaram. É verdade. É isso, gente. Não esqueçam do que eles não contam na igreja, a gente conta aqui. Mexer com o pastor da saúde. Pense antes de falar. Mexer com o pastor da saúde. Pense antes de falar. Autoridade vem de Deus e você tem que respeitar. Antes de abrir a boca pra mal de um pastor falar. Olha a brecha, meu irmão, e fique de bico fechado. Porque quem brinca com o pastor pode aparecer queimado. Mexer com o pastor da saúde. Pense antes de falar. Mexer com o pastor da saúde. Pense antes de falar. O lango-lango, boca mole, foi falar mal do pastor. Deus mandou fogo do céu e a batatinha dele assou. Hoje ele foi curado com o poder da oração. Agora só conta a vitória e abençoa os irmãos. Mexer com o pastor da saúde. Pense antes de falar. Mexer com o pastor da saúde. Pense antes de falar. Quem não se lembra de Golias, o gigante filisteu? Esse aí perdeu a cabeça por brincar com o homem de Deus. Se você abrir a boca pra mal de alguém falar, só lamento por você, sua batata vai assar. Se você abrir a boca pra mal de alguém falar, só lamento por você, sua batata vai assar. Mexer com o pastor da saúde.